Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai falar um tema muito interessante que é perturbação e loucura, que é um tema que vai hoje abordar bastante a questão da obsessão, da perturbação, das emoções também, né? Que as emoções também ajudam aí a perturbar, né? Então, pessoal, contamos novamente com a presença da querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que estão aqui conosco no programa Espiritismo na Prática. Uma alegria estar aqui e falar desse tema, que é um tema perturbador, né? Na Isso. verdade, mas é um tema que a gente precisa compreender, porque a perturbação e a loucura, elas andam ali uma seguidinha da outra e junto delas vem a obsessão que a gente precisa compreender realmente, né? Então é um tema muito interessante da gente se debruçar e estudar. Exatamente, Lara. Pessoal, convido vocês a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar e divulgar esse vídeo para mais pessoas, porque divulgando a gente está aí ajudando, a gente vai ajudar as pessoas a se iluminar, a sair dessa energia negativa, essa baixa astral, essa infelicidade e também da obsessão, da perturbação, da loucura. Então, a divulgação do treino espírita, né, através de vídeos, através de programas, é muito importante, porque ajuda a gente a levar os pensamentos. Levando os pensamentos, a gente sai daquela energia, aquela vibração, aquela conexão com energia negativa, com os espíritos negativos. Então, é importante você divulgar. Divulgando, você está alimentando, você está semeando uma semente de luz na vida das pessoas. Então, é importante a gente ajudar. E hoje, como já falamos, então, que a gente vai começar com o tema perturbação e loucura. Você pergunta para a Lara, Lara, o que você pode falar para nós sobre a perturbação? Perturbação, gente, é o ato ou efeito de perturbar-se. Parece lógico, né? Mas na verdade é aquele estado de quem sofreu algum distúrbio, né? Pode ser físico, emocional, né? E se encontra perturbada. A perturbação ela é bem ampla, né? A pessoa perturbada é aquela que perdeu a orientação, que fica desnorteado, fica desorientado, fica desvairado, desequilibrado, né? É aquela que perdeu a paz interior, perdeu a estabilidade espiritual, né? E a perturbação, ela vai surgir do nosso desregramento, né? Do nosso desequilíbrio, né? Quer seja esse desequilíbrio de ordem moral, afetiva, né? Não interessa. Pode ser ligado às nossas paixões, aos abusos, né, dos vícios de toda ordem, droga, álcool, sexo. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, né, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e também o Valdo Vieira, ele nos explica, né, que as psicopatias, as psicoses, as demências, elas não prescindem do tratamento médico adequado. Claro, ninguém aqui está falando que você não tem que procurar médico. Tem, deve, é obrigação da gente cuidar da nossa saúde, né? Porém, diz André Luiz, nós não podemos nos esquecer que na retaguarda dos desequilíbrios mentais sejam, prestem atenção, gente, da ideação ou da afetividade, da atenção ou da memória, tanto quanto por trás das enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses, né, de várias expressões, permanecem as perturbações de individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalam a evolução moral. O que o André Luiz está falando para a gente? Que por trás de toda perturbação e de todas essas doenças mentais, claro que ela pode ser físico, por exemplo, o alcoólatra, né, o viciado em alguma droga, ele pode desenvolver uma perturbação, uma loucura de ordem física, mas no íntimo de tudo está realmente a questão da desvio da lei de amor
do pai, né? Então, a gente até consegue esconder, né, enquanto a gente está encarnado, né? A gente consegue esconder ali, eu fumo um cigarrinho ali né? Eu faço uma coisinha ali escondida e ninguém fica sabendo. Você pode até esconder de quem está encarnado, enquanto você está encarnado. Mas na hora que a gente passa para o lado de lá, a coisa se complica de forma imensa, né? Muitas vezes a gente acha, né, Jefferson, que os nossos comportamentos desvairados, né, o nosso desregramento moral, não tem consequência, né? Porque se estiver bem escondidinho, né, ninguém vai saber. Mas, gente, a morte retira o véu da ilusão, né? A gente pode se entregar à ilusão que a gente quiser enquanto a gente estiver aqui na matéria, mas na hora que a gente morrer, que a gente chegar na pátria espiritual, tem ilusão não. A gente se defronta com a nossa consciência que realmente nos sacode, né? Não tem jeito. Então, a gente vive, na verdade, na paisagem social em que a gente realmente transita, né? Como diz André Luiz. A gente recebe a influência uns dos outros, mas o que acontece? Com a morte, nesse momento decisivo, a gente perde a ilusão, perde a fantasia, porque a morte não suporta a fantasia e a ilusão. Então, ela nos obriga a sofrer em nós mesmos as consequências dos excessos, dos desequilíbrios, dos desvarios, né, que a gente se entregou, né? E aí, o que acontece? Nós somos, então, torturados pelas nossas próprias ondas desorientadas, né? Que vão reagir incessantemente nos nossos centros energéticos, né? Nos mecanismos do corpo espiritual. Então, a nossa mente vai cair nas desarmonias, né? Naquelas fixações, aquelas ideias fixas consequentes desse processo de desorientação, de perturbação. O André Luiz nos explica, né, o porquê disso acontecer. Ele fala que o veículo das células extrafísicas, né, do nosso perispírito, que serve a mente depois da morte, é extremamente influenciável, né? E ambienta ali nas próprias forças os desequilíbrios que senhoreiam a nossa mente. Então, gente, não tem jeito. A gente precisa ter consciência de que, estando desequilibrado, estando em estado de perturbação, quando a gente deixar o nosso corpo físico, vai ser muito pior. Por quê? Porque esses fatores de desregramento que a gente se entrega, eles vão condicionando as disfunções no nosso cérebro físico por tempo indeterminado. E quando a gente chegar do lado de lá, na pátria espiritual, aí vai ser mais complicado ainda. Ó, vamos compreender melhor, né? Não é porque eu falei aqui de um jeito que às vezes a pessoa não compreende. Vamos compreender melhor. A gente vive na Terra um momento muito angustiante, de muitas incertezas, né? Nós estamos no final aí da transição planetária. Tudo aquilo que às vezes constitui segurança para nós, né? Para o homem, para a criatura, como, por exemplo, saúde, economia, poder político, cultura, equilíbrio social, beleza, amor, está mudando de configuração de um momento para o outro, não é? Nessas tentativas que as trevas têm feito aí, em nome de um tal de progressismo, né? Mudar, e isso mexe com a gente. Isso faz com que surjam desafios que consomem as nossas energias emocionais, as nossas energias mentais e também as nossas energias físicas. E isso nos leva ao desalento.
nos leva à alucinação, aos transtornos de comportamento e da mente. É aí que a gente fica tão perturbado que a gente às vezes se entrega ao vício do álcool, das drogas, né, do sexo desregrado. Então vejam, é preciso, né, que a gente compreenda que nós temos que conduzir a nossa vida no maior equilíbrio possível. Porque o que a gente vê hoje, né, Jefferson? É uma busca ali desesperada por poder, por dinheiro, um consumismo danado, por prazer, como se isso fosse a única razão da nossa existência, né? Só que isso cansa, gente. Chega uma hora que isso cansa e traz desencanto para nós. E esse desencanto precede graves transtornos de conduta. Então, vejam, quando a gente se entrega a essas situações de desequilíbrio, é muito doloroso para nós, né? Então, assim, diante daqueles fatores íntimos, internos mesmos, nosso, do ser humano, né, que vem de outras existências, e também dos fatores externos, que também têm origem nos desvarios e nos crimes que a gente cometeu em reencarnações passadas, a gente vai vendo ali se avolumar no homem os transtornos mentais, né, que são de terríveis consequências em todos os segmentos da sociedade. Por quê? Porque, gente, olha como as pessoas estão alucinadas ultimamente, desvairadas. Isso desorganiza o sistema social, desorganiza os grupos que já estão bem constituídos e acaba por vencer individualmente a criatura, que se aliena. Né? A Joana de Ângeles diz isso no prefácio da obra, essa obra aqui, ó, Transtornos Mentais, da Sueli Caldas Schubert, né? E a Joana de Ângeles fala que essas condições, né, elas ameaçam a economia moral do planeta com seus desequilíbrios e as suas alucinações. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se deixar levar pelo desequilíbrio coletivo que a gente está vendo, né? Então, a gente precisa se resguardar na nossa intimidade, o máximo que a gente puder, né? Tendo o equilíbrio de passar pelas dificuldades, pelos desafios, por esses momentos tormentosos do planeta, no maior equilíbrio que for possível a cada um, porque senão a gente entra em estado de perturbação, né, Jefferson? Exatamente, né? A questão da perturbação, hoje em dia, ela está chegando num nível muito, muito grave, né? E eu sempre falo, né, a palavra urgente, né? Urgente que a gente busca um remédio disso. Qual que seria o melhor remédio para poder não se perturbar? É a gente poder buscar equilíbrio, buscar o amparo da oração, que é muito importante a gente orar, a gente vibrar, e sempre, tanto a hora como eu, a gente sempre fala, né? Vigiar. A vigilância é o que vai fazer com que você se desequilibre ou você encontre equilíbrio. A gente encontra na obra Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier, a seguinte mensagem que é um indicativo de como você pode remediar, qual é o melhor remédio que nós devemos tomar diante da perturbação. Se você se encontra no estado de perturbação, o melhor remédio é este. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã todos que hoje se precipitam na sombra voltarão novamente à luz. Então, é importante que, se a gente está num estado perturbado, a coisa é a gente buscar ter paciência. Estou perturbado, então vamos se acalmar, vamos buscar ali um retorno ao equilíbrio. O retorno ao equilíbrio é a gente poder, então, buscar ali os bons pensamentos, buscar as boas interatividades, né? Um bom relacionamento, conversas boas, ouvir coisas boas, ver coisas boas. E muitos de nós estamos buscando aquilo que vai nos perturbar. A gente percebe no dia a dia, né, as pessoas aí
na internet, nas redes sociais, que elas buscam, se alimentam muitas vezes daquelas energias que são ruins, que as notícias ruins. Isso vai fazer com que ela se perturbe. Aos pouquinhos vai se alimentando aquela energia negativa, aquela energia densa, a ponto de chegar um momento que a pessoa vai estourar. Então, eu conheço várias pessoas na internet, que são próximas de mim, que elas eram pessoas boas, mas de um tempo para cá, com tanta consumismo, tanta energia, notícia ruim, energia negativa, a pessoa hoje está perturbada, totalmente perturbada, não só do seu caso mental, mas também da obsessão que ela alimentou, ela se conectou para si mesma. Então, toda perturbação que a gente carrega em nossa vida repercute diretamente na nossa mente. Porque nossa mente, ela vai reproduzir aqui, nossos pensamentos, nossa ideação, né, como a Lara falou. Porque quando a gente busca ali ter alimentar energia negativa, pensamento negativo, as coisas que são ruins, que vão perturbar nosso espírito, a gente vai se densificar nessa energia, abrindo portas para o assédio ou para a obsessão espiritual. E quais seriam, então, os espíritos que se aproximariam de nós? Serão aqueles espíritos que têm a mesma vibração que nós, porque nós atraímos, pela lei da afinidade, a sintonia, os espíritos que estão afinados com a nossa vibração. Se eu estou vibrando no positivo, na luz, vou atrair espíritos de elevados a hierarquia. Se eu estou vibrando a energia mais sombria possível, mais trevosa, vou estar em companhia daqueles espíritos que estão ali nas trevas também. Então, ou seja, é a assimilação de pensamento, a assimilação de ideias, de emoções, sensações e de inclinações que vai nos fazer a companhia. Então, a perturbação vai trazer também esse aspecto espiritual na nossa vida. E diz o seguinte, o Emmanuel, na Seara dos Médiuns, Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: abandone-se a viciação e transformam-se em vampiros, à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. São criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico e porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade. Não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Então, precisamos, reforço novamente, urgentemente, buscar retomar as rédeas da nossa vida, as rédeas do nosso pensamento, buscar sair dos atalhos que são cheios de lamas, aparentemente a gente quer buscar um caminho mais fácil, que nos leve mais rápido a uma coisa, é um caminho totalmente tortuoso. A Lara falou muito bem das ilusões, né? A gente até fez um programa sobre a porta estreita. A porta larga é a porta da perdição, é a porta que é bonita, ali cheia de ouro, esteticamente bonita. Mas a porta estreita, ela é mais simples, mais estreita, então é mais difícil passar. E a gente busca passar pelo caminho, buscar caminhos de atalhos, de curvas, e esquece o caminho reto, que é o caminho que nós devemos buscar. Então, precisamos aí encontrar a vigilância na paciência e na oração, os nossos mecanismos, nossos remédios para poder ir, amparar e não deixar que a perturbação tome conta de nós. É isso mesmo, né, Jefferson? E a gente tem que pensar, gente, numa coisa que é o seguinte. Quando a gente tem, por exemplo, eu quero voltar nessa questão um pouquinho, Jefferson, porque eu acho que eu me fiz mal explicar. Quando a gente tem um vício, por exemplo, droga, remédio, álcool, sexo, isso reflete no nosso corpo. Só que os abusos da nossa consciência, né, os nossos desregramentos morais, eles se estampam na nossa alma, né? Depende da modalidade do desregramento, né? Alguns refletem no corpo, alguns refletem sempre no espírito, né?
Então, quando a gente atravessa o portal da morte, se a gente cometeu esses desregramentos, a gente chega lá num desequilíbrio da mente. Então, toda vez que a gente se consagra aqui enquanto encarnado à crueldade, à injustiça, aos vícios de toda ordem, né, furtando muitas vezes ali a segurança e a felicidade das outras pessoas, nós vamos chegar do lado de lá, em desequilíbrio. Por que que isso acontece? Porque a gente segue indiferente, gente, aos códigos da vida soberanos, né, que se sustentam na lei de amor do Pai, que é essencial para a harmonia do universo, né? Quando a gente perde o contato com o nosso eu profundo, né? Que Leon Denis fala muito lindamente, dizendo que o eu profundo é a sede da consciência e da fonte da vida espiritual, é o templo de Deus em nós. Quando a gente perde esse contato, a gente passa a agir com rebeldia em relação ao Pai, em relação ao Criador, passando a pensar que a vida reside no físico, na organização física, né? E a gente vai naufragando nas nossas experiências, né? Por falta de sustentação, de base moral, gente, de base emocional, que ficam realmente fragilizadas pela nossa indiferença aos valores espirituais. Aí é inevitável que nós caiamos nos sofrimentos graves dos transtornos mentais e emocionais. Quando a gente passa a estudar a doutrina espírita, que é tão esclarecedora, nós percebemos o quanto a doutrina espírita é avançada, o quanto ela é lógica. Por quê? Porque ela lança luz nessas complexas questões da nossa mente, da psique humana. A Sueli Caldas Schubert, neste livro que eu mostrei, Transtornos Mentais, ela fala que a doutrina espírita apresenta algumas chaves essenciais para que se aprofundem e aclarem muitas das formulações de âmbito científico, filosófico, ético, moral, religioso, mas que as respostas verdadeiras para as questões científicas requerem o conhecimento acerca do espírito, do perispírito, da lei de causa e efeito, da reencarnação, dentre outras, né? Só que isso requer uma quebra de paradigma, gente. O que é paradigma? É aquilo que serve como padrão, né? Tem um historiador, ele é físico e historiador científico chamado Thomas Kuhn, e ele diz que a aceitação de um novo paradigma raramente é fácil para o homem, né? Porque depende de uma variedade de fatores emocionais, políticos e administrativos. Então, essa quebra de paradigma é necessária, né? Para que a gente compreenda que a ciência não está afastada do espírito, né? Então, o estado de perturbação ele pode nos levar a enfermidades mentais. O que é enfermidade mental, gente? É uma dissociação da mente da pessoa e dos conflitos psicológicos que resultam desse afastamento, né? Então, dissociação é quando uma área do cérebro age desvinculada da consciência, né? Vamos dizer assim, da consciência normal, né? Você sempre faz alguma coisa de algum jeito, você tem uma ideia, e de repente você começa a fazer de outra completamente diferente, porque você está num estado de perturbação. Ou seja, a dissociação, ela indica uma desagregação de uma parte da pessoa para com ela mesma. Né? A Sueli, ela fala neste livro uma coisa muito interessante. Ela fala que a pessoa mentalmente desequilibrada tenta se defender contra o seu próprio inconsciente, né? E fica ali numa luta intrapsíquica. Só que isso é muito doloroso, gente, né? Para nós é muito doloroso. Carl Jung define o inconsciente como a soma dos processos psíquicos que não são percebidos, né? Que permanece ali sob a superfície da consciência, mas que podem se manifestar algumas vezes de modo até subliminar, ou seja, podem atingir o subconsciente e afetar as emoções, os desejos, as opiniões,
né? Então, às vezes aquilo ali está muito guardadinho lá no nosso inconsciente, mas de repente, por alguma situação, ele começa a aflorar e vai ser trazido à tona. Então, as doenças mentais, né, ou transtornos mentais, como se queira chamar, né, elas caracterizam-se por um número enorme de perturbações, né, como o próprio André Luiz diz. Pode ser perturbação da consciência, do humor, perturbação de uma forma geral, do processo de pensamento, da memória, da fala, da percepção, da inteligência, né? Pode ser um retardo mental, uma demência. Gente, são muitos. E a gente percebe que existem muitos paradoxos, né? Apesar de todo o progresso da medicina, como por exemplo, é, nas lesões cerebrais ali produzidas pela meningite, por exemplo. Olha o que acontece. Qual é o paradoxo? Apesar das pessoas sofrerem a lesão por conta da mesma doença, as pessoas reagem de forma diferente. Aquela lesão provoca uma reação diferente na pessoa. Tem gente que tem delírio, tem gente que só tem confusão mental, tem gente que tem convulsão, tem gente que entra em coma. Então, vejam, não seria lógico se tudo fosse assim, só material, só físico, que as pessoas tivessem a mesma reação diante da mesma doença? Mas não tem. Por que que não tem? Porque nós somos a soma das nossas existências pregressas, né? Então a gente traz conosco toda esta bagagem espiritual. É por isso que o espiritismo vem contribuir, gente, de forma muito importante para aclarar essas questões, né, das enfermidades mentais, porque elas são efeito. A enfermidade mental não é causa, né? Ela é efeito. A chave para a gente compreender melhor e ampliar o nosso processo de raciocínio acerca dos transtornos mentais, das enfermidades mentais, é qual? Reencarnação. Reencarnação, né? A gente já fez um programa aí sobre reencarnação, né, Jefferson? Então, gente, tanto as doenças mentais quanto como as doenças orgânicas, né, elas expressam resultados de ações desequilibradas do espírito no seu passado. Pode ser um passado próximo, pode ser um passado remoto, que aconteceu há 1000 anos, há 2000 anos, né? Por quê? Porque a gente fica muito vulnerável pelas condutas negativas que a gente tem, né? Pelas condutas danosas, criminosas, que primeiro prejudicam a nós mesmos. Quando a gente acha que faz o mal para uma pessoa, a gente está fazendo mal primeiro para a gente mesmo, né? E isso, sabe o que acontece quando a gente faz o mal para alguém, quando a gente age de forma criminosa, quando a gente age, comete um dano contra outra pessoa, a gente abre zonas mórbidas em nós mesmos que causam doenças no nosso psiquismo. E isso vai refletir no nosso perispírito, que vai ficar ali registrado, né? E se está no perispírito, vai vir para o corpo físico numa reencarnação mais para frente. Se não vier nessa, vai vir numa reencarnação mais para frente. E a gente vai ter vários tipos de transtorno mental, né, Jefferson? A gente tem transtorno de ansiedade, tem neurose, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do pânico. A lista é tão grande, estresse pós-traumático, transtorno dissociativo, de despersonalização, de personalidade múltipla, transtorno do humor, depressão, bipolar, transtorno psicótico, transtorno delirante, psicose, já falei, né? Esquizofrenia, era uma lista imensa, né? Agora, a loucura ou a insanidade, né, segundo a psicologia, segundo a psicologia, é uma condição da mente humana, né, que é caracterizada ali por pensamentos considerados anormais, né, ou pela realização de coisas sem sentido. É o resultado de algum transtorno mental. A psiquiatria já entende a loucura como uma doença orgânica que recebe o nome de esquizofrenia, né? Então, quando a gente fala em loucura, o Manuel Filomeno de Miranda também vai falar isso, é, é um modo de identificar, né, de estabelecer.
E como que a psiquiatria faz o tratamento? Com fármacos, né, um tratamento farmacológico que tenta eliminar ali o comportamento e aquele pensamento desvirtuado do indivíduo. Então, assim, o transtorno psicótico, ele se caracteriza pela perda da realidade, né, e prejuízo do funcionamento mental. Como que ele vai se manifestar? Por delírio, alucinação, confusão mental, prejuízo da memória, né? Diversos. Eu não sou médica, né? Eu fiz a minha pesquisa aqui, né, para trazer informação. Mas é uma lista, gente, gigantesca, né? Os portadores de transtorno psicótico, pela alteração das estruturas mentais e por eles não terem consciência da própria situação, muitas vezes, né, quase sempre eles ficam necessitados de quê? De internação, né? Porque eles perdem de forma comum a capacidade de realização daquelas atividades cotidianas, às vezes até mesmo do convívio familiar que fica, do convívio social que fica muito prejudicado. Gente, são os quadros mais graves de doença mental, são os de transtorno psicótico. O André Luiz, só para terminar meu raciocínio, Jefferson, o André Luiz, no livro Ação e Reação, gente, ele discorre com profundidade e clareza sobre a mecânica do processo mental no quadro psicótico. Ele explica que essas situações envolvem o problema do desejo central da criatura, né? Que significa aquela tendência predominante de cada ser humano. E ele vai, então, explicar. é, Depois eu vou falar que eu acho que eu já falei demais, né? Mas tem uma passagem neste livro que é muito interessante, em que ele descreve ali a passagem de um obsessor, né? Porque a loucura tem muito a ver com a obsessão e como é que eles fazem, a partir daquele estado de perturbação, como eles agem para conseguir domínio sobre aquela pessoa, né? Falei muito, Jefferson. Falou, não, fica tranquilo. Eu queria indicar algumas obras. Eu tenho aqui, atualmente, aqui nessa casa, 20 obras que falam sobre perturbação, loucura e obsessão. Então, eu separei algumas do Divaldo Pereira Franco. Tenho várias do Divaldo Pereira Franco, né, que falam sobre isso, mas as quatro que eu acho mais interessantes, né, que seria interessante abordar aqui nesse programa de hoje. Seria Perturbações Espirituais, que é do Manuel Filomeno Miranda. Loucura e Obsessão, também do Manuel Filomeno Miranda. Isso aqui é ótimo. Nas Fronteiras da Loucura, excelente obra, né, que indico bastante vocês estudarem. Tormentos da Obsessão. São 4 obras assim que eu super recomendo. Né? São 4 obras do Manuel Filomeno Miranda e de Walter Pereira Franco. Eu super recomendo que vocês adquiram ou façam a leitura, o estudo, né? Porque são temas assim que, nossa, você vai ver como é que é complexo assim a questão da perturbação, da loucura, né? E a mente, né, pessoal? A mente, ela é uma obra que Deus nos concede para que nós possamos expor aí, possamos ser dirigidos, né, pelo Espírito. Nosso Espírito dirige nossos veículos de manifestação através da mente. Né? As nossas ações são dirigidas através da mente, as sensações, né, tudo é dirigido através da mente. Então, quando a gente perturba a nossa mente, a gente causa enfermidades. Não vou citar as enfermidades, porque ela já citou muito bem aí, né? Então, ficaria redundante e repetitivo. Que podem, então, carregar, né? A gente pode estar carregando essas enfermidades por várias encarnações. Então, o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, desculpa, A Caminho, Verdade e Vida, de Psicografia de Xavier, fala o seguinte: quem desarmoniza as obras divinas, prepara-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu, aos resultados de sua ação infeliz, e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Ou seja,
como a mente ela é uma obra, né, que Deus nos concede para a gente poder expressar e dirigir nossa vida, quando a gente lesa essa, essa obra divina, né, que como o Emmanuel traz, né, a gente vai ter consequências, vai ter uma consequência ali que vai perturbar através da enfermidade. Essa enfermidade, se não for bem tratada, se a gente não tiver ali amparo, né, da medicina, e principalmente nosso próprio amparo conosco mesmo, buscando ali a cura, a saúde de nossa mente, ter uma mente saudável, nós vamos carregar conosco essa enfermidade por várias encarnações. E algumas pessoas, elas se perturbam diante de pequenos obstáculos, pequenos desafios. Por exemplo, temos aí, né, várias pessoas que, ao ver uma cena qualquer, na rua, na TV ou na internet, seja onde for, se perturba, a ponto de ficar irritado, querer ali esganar o cara, né, querer bater na pessoa. Isso é uma forma de você estar ali alimentando a sua própria perturbação. E a perturbação, ela pode nos levar à loucura, né? Então é importante que busquemos, como já forçamos aqui, né, tanto a Lara quanto eu, que a gente busque a saúde mental. E o Emmanuel, na obra Fonte Viva, fala o seguinte: não te perturbes, pois diante da luta, e observa, o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Então, vamos buscar, pessoal, o equilíbrio, vamos buscar ali o controle das nossas emoções, vamos buscar ali ter um pensamento sadio, uma saúde, buscar a saúde da mente, porque a mente, ela vai dirigir todo o nosso corpo físico, perispiritual e todos os nossos veículos de manifestação. Então, é importante que busquemos esse equilíbrio, busquemos esse controle, esse autocontrole de nós mesmos, porque muitos de nós estamos ali quase que na região, né, animalesca, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Então, não sejamos pegos de surpresa, porque qualquer coisinha que a gente, muitas vezes, a gente vê, a gente está ali buscando realizar, né, e a gente não consegue, tem um percalço no caminho, tem um obstáculo no caminho, a gente ali fica irritado, chuta o balde, né, e aí fica perturbado. Aí vem as doenças, aí abre caminho, abre porta para obsessão espiritual, para assédio espiritual. Isso vai nos atrapalhar nosso caminho. Às vezes, né, algumas vezes, a gente acaba ali se perturbando, criando uma tempestade no copo d'água. Uma coisa pequenininha, perturbação pequenininha, um probleminha pequeno, que a gente vai ali desenvolvendo, alimentando, até transformar ali numa bola de neve. Então, precisamos tomar cuidado. E a Lara falou muito bem, né, que nós temos a nossa missão, né, pessoal, em educar nossa mente. Porque senão a gente vai estar caminhando, vai estar ali alimentando dia a dia aquela perturbação até criar uma enfermidade mais grave. E aí vai ser mais difícil sair. Então, é aquela velha ditada, né? É melhor a gente remediar do que ser paciente no hospital. Então, vamos buscar aí, pessoal, controle e a saúde da mente. Pois é, né, Jefferson? Eu queria que rapidamente citar, como eu falei, a questão do livração e reação, porque, gente, é uma coisa extremamente é, interessante que a gente precisa saber. Por quê? Porque a loucura tem muito a ver com obsessão. Né? E o André Luiz, nessa parte do livração e reação, ele narra um procedimento necessário, né, de um espírito ali para atingir o fim a que ele se propõe, que é realizar um processo obsessivo sobre outro. O que é obsessão? Nós vamos fazer o programa de obsessão. Mas o que é obsessão? Obsessão, gente, é quando um espírito mau, né? Porque espírito bom não realiza o processo obsessivo, né? Ele tem uma ação persistente sobre um indivíduo, né? Querendo ali subjugá-lo, dominá-lo. Isso é o processo obsessivo, né? Que nós vamos ver, porque é a obsessão extremamente interessante da gente estudar também. Mas o que vai acontecer, né, Jefferson? Como a loucura tem muito a ver com a obsessão, olha o que
o André Luiz fala, esse espírito, né, que está contando ali como é que é o processo obsessivo, ele fala que inicialmente é imprescindível descobrir o desejo central da pessoa que ele está visando, né? O que é e que é muito fácil fazer isso. Que basta observar os desejos mais íntimos, né? Por quê? Porque o pensamento que a gente emite com mais frequência nasce da nossa tendência mais profunda e passa então a ser o reflexo da nossa própria personalidade, né? Mas olha só, permitam-me ler essa passagem pequenininha, porque é muito interessante. Olha o espírito falando ali pro André Luiz e para quem estava ali com ele. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir. Então ele acha que ele está fazendo, ele está agindo como agente da justiça divina. Ilusão, claro que não, mas ele acha que está. É assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir. Olha só, ele acha que o outro que é objeto da obsessão dele é que é do mal, né? Que tem que corrigir aquela criatura. Entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejamos com vista aos fins visados, por intermédio da fixação hipnótica. Prestem bem atenção. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não atraídas por seu próprio reflexo. E esse espírito ardiloso ainda conclui a explicação dele dizendo assim: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Ô, gente, dá vontade a gente sair correndo, né? Falar para o mundo que eu quero descer, mas olha, nós somos artífices da nossa própria vida, construtores da nossa própria jornada. Então, a gente tem que pensar: quem sou eu? Que escolha eu estou fazendo? O que eu estou fazendo no mundo? Eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal? Porque olha isto, olha isto. Então, só voltando rapidamente ao raciocínio das psicoses, né, Jefferson? Só para a gente entender, gente, são realmente doenças da alma ou do espírito que estão realmente expressando um grave comprometimento do passado, principalmente na área intelectual, né? Porque aí gera toda aquela desarmonia psíquica hoje. Tem um livro do Divaldo chamado Sementes de Vida Eterna. Tem um espírito, o Carneiro de Campos, que ele faz uma consideração muito interessante. Ele afirma que em todo problema de psicose, o ser espiritual é sempre responsável pela conjuntura que padece. Então, veja, nós somos responsáveis, gente, por todas as situações da nossa vida. Todas. Quanto à esquizofrenia, por exemplo, tem um livro do Jorge Andréia dos Santos, chama Visão Espírita nas Distonias Mentais. Ele fala que a esquizofrenia, né, que é a sintomatologia mais comum da esquizofrenia, é o quê? É aquela redução do relacionamento interpessoal, né, do mergulho no mundo próprio, de fantasia delirante, né? Às vezes aquela pessoa, o esquizofrênico ali, tem características de
persecutória, né? Acha que está sempre sendo perseguido, ou tem delírio de grandeza, né? Acha que é rei, que é o dono de não sei o que lá. Gente, é, é muito doloroso. E tem até alucinação auditiva. Eu estou me lembrando aqui agora, não sei se vocês gostam, mas tem uma série americana chamada Criminal Minds, Mentes Criminosas. Lá tem um episódio que eu me lembro de ter assistido de um caso de um jovem de 20 e poucos anos que era esquizofrênico, só que olha só, ele matava os outros porque tinha. Ele falava que tinha 3 pessoas que atormentavam ele, mandavam ele ir matar as pessoas. E ele via aquelas pessoas. É um processo obsessivo. E que ele lembra de ver essas pessoas desde que ele era criança. Então, veja, ele trouxe de outras encarnações já aquele desequilíbrio por atos que ele cometeu e vem sofrendo um processo obsessivo. Aí ele é internado, como ele é internado e só é tratado ali com fármaco, com remédio, ele no início tá beleza, daqui a pouco ele começa a ver essas pessoas outra vez. Esses espíritos, né? Nitidamente a gente vê isso, né? Você percebe isso vendo o episódio da série. Então vejam, são delírios, gente, de ordens diversas, né? Que são originados no nosso próprio campo psíquico. Então, a gente não pode deixar de colocar nessa equação a possibilidade espiritual, né? Dali, daquela pessoa ali está sob a influência de entidades desequilibradas. O Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que a esquizofrenia é a enfermidade das mais complexas, né? E que, embora a psiquiatria, a psicanálise tenha projetado luz nas terapêuticas, né, nas vítimas dessa alienação, ainda tem muito a ser desbravado. Né? Por quê? Porque as raízes, a razão das origens profundas se encontram no espírito que é delinquente, ou seja, no espírito que é criminoso. Por quê, gente? Porque o espírito culpado, ele é responsável pela alienação que ele padece no corpo. Não interessa se a causa é atual, é de consequência direta ou não do passado, né? A Sueli Caldas Schubert, ela vai nos lembrar que as enfermidades mentais e físicas são efeitos de atos anteriores, realizados sob o império da insensatez e reencarnação pretérita. Então vejam, gente, a gente está sempre sendo alertado, né, Jefferson? E claro, gente, a gente não está falando aqui, óbvio e ululante, que não tem doença mental, aqui toda doença mental tem presença de espírito. Não, porque senão a gente começa a atribuir tudo a espírito. Claro que não. Tem doença mental que não tem a presença do espírito, que é doença decorrente dos atos que nós mesmos cometemos. Tem doença mental que sim tem a influenciação espiritual. Porque tem casos de transtorno cuja raiz encontra-se em reencarnação anterior e que não tem interferência espiritual. Né? O transtorno mental, antes de mais nada, o que ele vai denotar é o comprometimento do espírito que reencarnou, trazendo sequelas de desvios graves do passado e que vão se manifestar no atual corpo físico, com limitações e perturbações de várias ordem. O doutor Bezerra de Menezes, ele fala para a dona Ivone Pereira do Amaral, numa conversa ali que eles têm, né? O doutor Bezerra desencarnado, né, gente? A dona Ivone era médium, né? E o doutor Bezerra auxiliava muito a dona Ivone. Ele fala que nem toda doença mental tem origem na obsessão. Embora a doença mental seja de origem psíquica, né? Mas a obsessão parte do processo de desequilíbrio.
né? Então, olha só, o remorso, por exemplo, né, quando a gente sente remorso, é porque houve crime, é porque a gente delinquiu. E se houve crime, a nossa consciência fica desarmonizada consigo mesma. E ela vai desarmonizar todo o nosso ser, de várias formas. Então, a mente que está enferma, ela reflete a sua anormalidade sobre o perispírito, que é dirigido pela mente. Então, olha, a mente adoeceu, ela vai refletir no perispírito. O perispírito obedece à mente, através do sistema nervoso. E aí a doença mental, ela surge então como um substrato orgânico vinculado a problemas espirituais, mas não propriamente à obsessão, né? Então, problema espiritual de quê? De outra vida, né? Então, existem casos em que o remorso e o arrependimento, gente, por um crime na própria existência, leva a estados de loucura. O sentimento de culpa, por exemplo, como o André Luiz relata, tem um caso, não vou contar, gente, vocês vão lá procurar lá no livro No Mundo Maior, tem um caso do Fabrício. É um caso muito interessante. Então, procura lá o caso do Fabrício, está lá no livro No Mundo Maior, muito interessante. Então, a doutrina espírita, gente, ela pode nos auxiliar muito nos casos de transtorno mental, quaisquer que sejam eles, né? Terapêutica, fluidoterapia, passe magnético, sessão de desobsessão, principalmente o entendimento da reforma individual, da reforma íntima, do aperfeiçoamento, da necessidade da busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, da prática do bem. Então, gente, a gente tem muita ferramenta aí na doutrina espírita que pode nos auxiliar. Basta que nós busquemos, né, Jefferson? Concordo, com certeza, né, Laura? O espiritismo pode ser aí um complemento, né, à medicina da ciência, né? E eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão, né, da loucura também, mas também combinando com a perturbação. No livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, de autoria, né, de André Luiz, e psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, fala o seguinte: recordemos, contudo, que na retaguarda dos desequilíbrios mentais, seja na ideação, seja nas ideias, no campo das ideias, ou na afetividade, da atenção ou da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, permanecem as perturbações da individualidade transviada, do caminho que as leis lhes assinalam a evolução moral. E temos também no livro, a obra, né, básica, o livro dos Espíritos, questão 375, fala o seguinte, a pergunta é a seguinte: qual a situação do espírito na loucura? E os espíritos respondem: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua atividade sobre a matéria. Quando encarnado, porém, ele se encontra em condições muito adversas. Uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo, em seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de deter. Então, algumas pessoas, né, que a gente chama de loucas ou perturbadas, são pessoas, na verdade, que algumas vezes são médiums mal orientados, ou que não têm nenhuma orientação. São aqueles médiums que a gente chama, né, médiums sem educação mediúnica. Né? Então, estão sofrendo um processo ali de mediunismo, né? Pode ser uma obsessão, um assédio, uma possessão, né? E no livro Plantão de Respostas, de Emmanuel, fala o seguinte: muitos dos chamados loucos sofrem uma possessão, como cobrança de um passado tenebroso. E temos também, no Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte, uma resposta que os Espíritos dão a essa questão. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção
produzida pelas pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Verdade, porque muitos de nós vai ali alimentando com as energias, né, negativas, com as perturbações pequenas, que no início é pequeno, é tranquilo, é suave, a gente vai alimentando, alimentando, até chegar um momento que a gente não consegue mais ter ali discernimento, não consegue mais ali controlar aquilo, né? Não consegue mais ter controle sobre a viciação, né? Então, ou seja, a loucura é um processo que a gente pratica de forma alimentando ela com a perturbação, vai perturbando a mente, vai perturbando nosso espírito, vai perturbando nosso corpo, nossas células, vai perturbando todo o organismo. E aí vai ali alimentando, vai criando uma bola de neve, né? Até chegar ali à loucura. Então é importante que nós busquemos, né? Ali um alimento indo em contraponto, né? Ou seja, indo ao lado oposto. Quando estiver ali se perturbando, vamos transformar aquela perturbação em uma energia positiva. Se eu estou ali perturbado, é como lá no início falei, tenha paciência. É um processo lento, mas dá certo. Então, ou seja, está se perturbando, transforma aquele pensamento, aquela ação, aquela atitude em coisas boas. Vai mudando seu nível vibratório. Vai alterando o seu pensamento. Pensou coisa ruim? Elimina aquela coisa ruim, pensamento, não alimenta aquele pensamento, cessa ali e pensa positivo. Tá pensando ali, tá viu uma coisa na TV ou na internet que vai te perturbar? Não olhe, não assista, não procura, não busque. Porque, eu falei, né? Às vezes a gente não percebe que a perturbação, quando desencarnado, agora foi isso lá no início, quando desencarnado, a gente pode ali, por não ter o corpo como barreira, ali, como impeditório, desculpa, a gente acaba ali sendo mais sensível, porque a mente é mais sensível fora do corpo. Logo, a gente vai estar sofrendo uma sensibilidade, uma sensação muito mais forte do que a gente está no corpo. Então, é importante que nós busquemos ali nos ligar a coisas positivas, coisas que vão ajudar a gente aí. Não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? E, gente, eu já falei isso, né? Mas nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Se a nossa vida hoje está de um jeito, e se a gente não acha bom, é bom a gente começar a mudar a nossa conduta. Mudar os sentimentos que a gente nutre, os pensamentos que a gente nutre, para que as nossas ações sejam ações melhores. Então, todo desequilíbrio, ele parte de nós mesmos, né? Nós temos o hábito de colocar a culpa no outro, né, Jefferson? Sempre achando que o outro é responsável pelo mal que nos acontece, por isso e por aquilo, quando, na verdade, gente, nós é que somos responsáveis. Não há nada na nossa vida que não seja responsabilidade nossa. De uma forma ou de outra, a gente atrai aquela situação para a nossa vida pelas coisas que a gente já fez anteriormente, em outras vidas, ou às vezes é até um pedido nosso, por exemplo, uma enfermidade é um pedido nosso para a gente poder experienciar aquela situação e evoluir. Agora, já partindo aqui, Jefferson, para as minhas considerações finais, que eu falei desembestadamente hoje, né? Eu queria deixar aqui para a nossa reflexão, gente, quando eu estava fazendo a minha pesquisa para a gente trazer esse assunto, né, no programa, eu me deparei com um artigo na Revista Espírita de fevereiro de 1863, intitulado A Loucura Espírita. Veja que coisa interessante, né? Esse artigo foi uma resposta a um tal de senhor Burlet de Lyon, que atacou o espiritismo. Ele era um detrator do espiritismo e ele, olha o absurdo, ele dizia que o espiritismo tornava as pessoas loucas. É por isso que eu quis trazer este artigo. Ele dizia que o espiritismo deixava as pessoas loucas, né? Que era responsável diretamente pela alienação mental, que existia uma correlação muito íntima entre as práticas espíritas e a loucura. Vejam só,
Ele conta ali que por um período de tempo ali, existia um tal de Dr. Carrier que teve ocasião, diz ele, que teve ocasião de tratar e ver curadas várias pessoas que o espiritismo haviam tornado loucas. Ô, gente, era uma coisa tão impressionante. Esse artigo é assinado por um tal de A. Sanson, que não é o J. Sanson, tá? Que o J. Sanson, ele era da Sociedade Espírita Parisiense, né? Conviveu ali com Kardec, muito dedicado. Era outra pessoa, A. Sanson. E ele tentava detratar o espiritismo de toda forma. Ele escreveu num folhetim chamado Prece, né? E que ele diz assim, gente, eu vou ler porque a coisa é tão absurda que a gente custa a crer, né? Não que haja menor chance para agir sobre os indivíduos já afetados pela epidemia do espiritismo. O caráter de sua loucura é praticamente a forte convicção de serem os únicos a deterem a posse da verdade. Olha, o Espiritismo nunca falou que detinha a posse da verdade, né? Em sua humildade, julgam-se com o dom de comunicar-se com os espíritos e tratam de orgulhosa ciência que ousa duvidar de seu poder. Extremamente materialista, né? Vítimas da alucinação que os domina, admitida premissa, raciocinam a seguir com uma lógica irrepreensível, que não faz senão fortalecê-los em sua aberração. Mas podemos guardar a esperança, diz ele, de agir sobre as inteligências ainda sãs, que fossem tentadas a se exporem às seduções do espiritismo, assinalando-lhes o perigo, e assim as garantir contra esse perigo. É bom saber que as práticas espíritas e a convivência com os médiuns, que são verdadeiros alucinados, diz ele, é necessariamente prejudicial à razão. Só os caracteres fortemente temperados podem resistir. Os outros aí sempre deixam uma parte maior ou menor do seu bom senso. Eu quis ler esse pedaço, gente, porque é o seguinte: olha, a pessoa não conhece o espiritismo para falar desse jeito, não se aprofunda em saber o que é o espiritismo e sai falando essa quantidade de patacoadas. Mas aí, né, assinam, eu não tenho certeza se foi o Kardec que assinou esse artigo, né, mas quem escreveu o artigo na Revista Espírita, eu tenho quase certeza que foi o Kardec. Ele faz a seguinte consideração ante a estes ataques. E, gente, é brilhante, né? O artigo é longo, eu só estou trazendo esses dois pedacinhos para vocês entenderem, né, que assim, o espiritismo, ele não causa loucura nos outros. Pelo contrário, ele é fonte e ferramenta de auxílio a toda criatura, toda criatura. Então vejam a resposta a este artigo alucinado realmente, né, dessa pessoa. A verdadeira lógica é a que satisfaz plenamente a razão. Não pode ser contestada. A falsa lógica não passa de falso raciocínio, sempre contestável. O que caracteriza as deduções de nossa premissa, né, das premissas espíritas, é, em primeiro lugar, o serem baseadas na observação dos fatos. Em segundo lugar, por explicarem de maneira racional o que, sem isto, seria inexplicável. Olha que maravilha, gente. Substitui a nossa premissa pela negação e vos chocareis a cada passo contra dificuldades insolúveis. A teoria espírita, dizemos nós, é baseada em fatos,
mas sobre milhares de fatos que se repetem todos os dias e que são observados por milhões de pessoas. A vossa, né, ele respondendo a pessoa que fez esse artigo que eu li antes, a vossa sobre meia dúzia observada por vós. Eis uma premissa da qual cada um pode tirar a conclusão. Então, vejam, olha só, é, o espiritismo, ele realmente se baseia no estudo do fato cotidiano, observado diariamente. E o que ele está falando, né, para esta pessoa que veio com essa ideia de que o espiritismo deixa as pessoas loucas, é que ele observou meia dúzia de casos e acha e tirou as conclusões dele. Isso não é ciência, né? Isso não é ciência. Então, gente, nós temos que realmente compreender a necessidade do estudo, a necessidade do conhecimento, do estudar sério, né? Porque senão a gente sai igual esta criatura falando patacoadas que não se sustentam ao crivo da razão. Eu sempre tive para mim, e aprendi isso com a minha avó, que já está na pátria espiritual, que era uma pessoa que não tinha muita instrução formal, mas tinha uma sabedoria imensa. Ela sempre nos aconselhou, né? Os netos que conviviam com ela, sempre aconselhou: estude para você não ser um ignorante. Não fale daquilo que você não sabe. É exatamente isso. Nós precisamos conhecer. Veja, mesmo nessa questão que a gente está abordando hoje, das perturbações e da loucura, olha o quanto nós estudamos, o quanto de literatura a gente trouxe aqui de referência para que a gente pudesse dar uma pincelada. É preciso que cada um estude, é preciso que cada um traga para o seu cotidiano o hábito de estudar. Porque o estudo, a busca do conhecimento e do autoconhecimento, nos proporciona uma transformação íntima, aliado à prática do bem e ao amor. Gente, aí a gente voa longe. E é isso que a gente tem que fazer. Nós somos os construtores da nossa vida. O que você está fazendo com a sua vida? Exatamente, cara. Muito bem colocado, né? Então, partir para as considerações finais, queria fazer a leitura de dois trechinhos rápidos aqui das obras, da obra O Cura e Obsessão, né? Fala o seguinte: eu vou usar aqui um termo etiopatologia e etiopatogenia, é um termo, né, técnico, né? Fui procurar o que é isso aí. É o estado ampliado de uma doença, ou seja, o estado avançado da doença, né? Então, vou ler lá. Na obra O Cura e Obsessão, tá? No aprofundado estudo da etiopatogenia, da loucura, não se pode mais descartar as incidências da obsessão ou o predomínio exercido pelo espírito desencarnado sobre os homens. Tendo-se em vista o estágio atual do crescimento moral da Terra e daqueles que o habitam, o intercâmbio entre as mentes que se encontram na mesma faixa de interesse é muito maior do que um observador menos cuidadoso e menos preparado pode imaginar, atraindo-se pelos gostos e aspirações, vinculando-se mediante afetos doentios, sustentando laços de desequilíbrios, decorrente do ódio, assinalados pelas paixões inferiores, exerce construção mental e, às vezes, física naqueles que lhes concedem as respostas equivalentes, resultando variadas alienações de natureza obsessiva. Então, precisamos aí tomar cuidado com os nossos gostos, o que a gente gosta de fazer, quais são as sintonias que nós queremos, que a gente está produzindo no dia a dia, quais são os pensamentos, quais são as ações que a gente está produzindo no dia a dia. Porque, como a Lara falou, nem tudo é causa do espírito obsessor. Eu digo assim, 100% da culpa, da perturbação, né, da loucura, quando a pessoa não vem com essa doença, né,
programado desde criança, desde a infância, é culpa nossa. Ou seja, muitos de nós somos saudáveis, não precisamos ter perturbação nenhuma, não precisamos chegar ao nível da loucura, mas a gente acaba perturbando, a gente acaba atingindo esse nível da loucura porque nós não somos vigilantes, a gente não busca vigilância. E nem o mecanismo, né, que eu chamo que é o mecanismo de socorro, que é a oração. Na obra, deixa eu ver se você essa obra, na obra Nas Fronteiras da Loucura, temos aqui uma passagem muito interessante também. É muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio moral, desequilíbrio mental. Transita-se de um para outro com relativa facilidade, sem que haja inicialmente uma mudança expressiva no comportamento da criatura, ligeira excitação, alguma ocorrência depressiva, uma ansiedade ou um momento de mágoa, a escassez de recursos físicos, recursos financeiros, o impedimento social, a ausência de um trabalho digno e muitos outros fatores podem levar o homem a transferir-se de uma faixa para outra da saúde mental, alienando-se temporariamente e logo podendo retornar à posição regular à descenidade. O que o Manuel Filomena está falando aqui? Muitas vezes, nossas reações, nossas atitudes beiram a loucura de uma pessoa que está num processo de loucura. E a gente percebe isso, né? Eu vou comentar, mas não seria o ideal, né? Muitas vezes a pessoa ali está no trânsito, né? Bateu ali sem querer no vidro da pessoa, e a pessoa sai e vai se agredir o outro. Sendo que não precisa chegar a esse termo. Isso é chegar à beira da loucura, você perder o raciocínio de ter o controle das suas ações, das suas reações, dos seus pensamentos. Então, precisamos, né, reforço de novo, precisamos vigiar, sempre. Em todos os programas que eu puder, vou falar sempre isso. Vigiar e orar, porque esse é o caminho que nós devemos ter para podermos angariar recursos, virtudes que vão nos ajudar a transformar o mundo e também ajudar o mundo aí no processo de transição planetária que a gente está passando nesse momento, que está complicado. Mas por que está complicado? Porque muitos de nós estamos na fronteira da loucura. E é isso aí. E também, muitos de nós estamos obsedados. Vamos lá, pessoal. Toma cuidado aí. Lara, quer fazer um comentário? Não, Jefferson, acho que a gente já falou bastante, né? E aqui, gente, procurem estudar, né, essa questão da perturbação e da loucura, porque realmente é um tema muito interessante da gente conhecer, porque com o conhecimento, gente, a gente adquire ferramenta para a gente se prevenir, se equilibrar e não deixar que essas situações aconteçam conosco, né? Então, o nosso caminho, gente, deve ser sempre pautado no bem, no respeito ao outro, né? Entendendo que a gente não deve, como Jesus nos disse, a gente não deve fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito a nós, né? Então, a gente tem que fazer às pessoas o que a gente gostaria que fosse feito com a gente. A gente não gosta de ser bem tratado? A gente não gosta de ser compreendido? A gente não gosta que as pessoas tenham paciência e tolerância conosco? É assim que a gente tem que agir para com o outro, né? Porque senão a gente realmente cai aí nas raias da perturbação e, quiçá, da loucura, né? Então, vamos aí nos resguardar através dos bons atos, dos bons sentimentos, dos bons pensamentos. Exatamente, Lara. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até esse momento. Peço para vocês a inscrição, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe, comente. Muito importante que você divulgue também esse vídeo para mais pessoas. Quem sabe você pode levar a luz e despertar naquela pessoa que está hoje perturbada ou está na beira da loucura. Você possa ali levar um alento, uma palavra amiga
ou alguma coisa que a gente falou, que a gente leu aqui para vocês, que vai despertar, vai ligar aquela luzinha, aquela lâmpada da ideia na cabeça da pessoa, e ela vai sair desse ciclo vicioso que é se alimentar de energia negativa. Então é muito importante a gente semear luz na vida dos outros. É muito importante a gente levar a mensagem do Cristo, a mensagem dos Espíritos para as pessoas, porque assim elas podem também receber esse alento, essa chama, né, de luz na vida delas. Vai, com certeza, aí, impactar e vai tirar ela desse vício mental e vício de energia negativa. Então, Lara, muito obrigado pela presença de hoje, pelo estudo, pela companhia. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa, gente. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau.